Lá em Kiev, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez algumas observações bastante críticas em relação ao presidente brasileiro num contexto ampliado de tratativas e iniciativas diplomáticas, tentando ver de que maneira se pode ou se eventualmente se consegue resolver o conflito. Esses eventos diplomáticos têm grande amplitude. Tiveram lugar nos últimos dias na Arábia Saudita, reunindo um grande grupo de países, parte deles pertencendo ao Global South, ao Sul Global, países que até aqui não corresponderam, por exemplo, às expectativas da Ucrânia e do bloco ocidental em relação a como se poderia eventualmente resolver a questão do conflito. E tudo isso acontece no mesmo momento em que o primeiro lote de tanques Abrams, é um gigante, um monstro, dos Estados Unidos, chega à Ucrânia. Está previsto para setembro essa entrega de armamentos pesadíssimos. A informação é essa da entrega dos tanques Abrams, foi confirmada pelo chefe de aquisições do Exército americano. Confira. Doug Bush, o principal chefe de aquisições do Exército dos Estados Unidos, disse que 31 tanques serão enviados primeiro à Europa e depois à Ucrânia. Junto irão ainda munições, peças sobressalentes, equipamentos de combustível e instalações de reparo. Os americanos começaram a treinar as tropas ucranianas em maio na Alemanha. Os veículos de guerra estavam em reforma há vários meses. Neste domingo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em conversa com o enviado especial da CNN Brasil a Kiev, Américo Martins, falou sobre o envolvimento do Brasil nas negociações de paz. Zelensky foi informado que o presidente Lula disse que é preciso levar em consideração as preocupações de segurança da Rússia nas negociações. До кінця і війна це розраховує, або просто це якісь просто ще одні заяви, які ніяк не наближають до миру. Це дивно говорити про безпеку Російської Федерації. Про безпеку Росії, про гарантії безпеки Росії говорить Росія, Путін і Лула. Я просто вважаю, що у нього є свої думки. Мені здається, не обов'язково, щоб твої думки співпадали з думками президента Путіна. Nenhuma iniciativa de paz para o conflito entre Rússia e Ucrânia foi decidida no encontro de líderes em Jeddah, na Arábia Saudita, que não teve a participação da Rússia. Segundo o Ministério de Relações Exteriores da China, a reunião contribuiu para consolidar um consenso internacional para encontrar uma solução pacífica para a guerra. Um novo encontro deve acontecer em 6 semanas. Lorival, muitas vezes o Zelensky me dá a sensação de ter um pensamento mais ágil, mais rápido do que o do Lula, em relação às transformações que a gente viu acontecer desde a invasão russa da Ucrânia, já lá vai 1 ano e meio mais ou menos. Quando ele se refere ao que o Lula volta e meia diz, precisamos levar em consideração as necessidades de segurança da Rússia, de fato, o Zelensky faz uma alusão ao principal argumento russo o tempo todo, que muita gente diz que, no fundo, não corresponde aos fatos, que é, reage a Rússia com a invasão por se sentir ameaçada. Reage a Rússia promovendo a invasão por imaginar que a expansão da OTAN seria algo inevitável e decidida a sufocar a Rússia. A invasão jogou esses argumentos para trás. Sim, é uma narrativa que é desmentida pela história recente, não é? A última vez que a Rússia foi invadida foi em 1941 e foi pelo Hitler. Depois de firmar um acordo com Stalin para dividirem a Polônia, e depois o Hitler traiu o Stalin. Ou seja, naquela época a Rússia já tinha um desejo expansionista que foi frustrado pela Alemanha. E antes disso foi o quê? Napoleão, 1812. E é isso. O território russo é o maior do mundo, né? E não tem sido ameaçado. A OTAN tem colocado mísseis, né, na Polônia, nos países da antiga cortina de ferro, a pedido desses países que se sentem ameaçados pela Rússia, que historicamente tem invadido esses países, e não o contrário.
E, então, o Zelensky demonstra a sua consternação, né, pelo fato de um presidente de um país que nem é da Europa, né, estar ali regurgitando, né, repetindo argumentos de Putin que fazem parte de uma narrativa que, no fundo, é a estratégia dele de perpetuação do poder, porque ele se apresenta aos russos como aquele líder que é capaz de restaurar a União Soviética e de protegê-los, ou o Império Russo, se você quiser, e de protegê-los da ameaça ocidental. Então, para um Zelensky, para os europeus e americanos em geral, é chocante que um presidente brasileiro compre essa história. Agora, há um outro fator interessante que mereceria a nossa atenção, que é o que aconteceu em Jeddah, lá na Arábia Saudita. A gente vê que algum tipo de articulação diplomática que envolve países que até aqui se mostraram relutantes em, por exemplo, apoiar a aliança ocidental em relação à Ucrânia, está baseado em plano de paz ucraniano, com exclusão da Rússia. Haverá uma reunião até o final do ano, novamente. Isto caminha em outra direção do que, por exemplo, o Brasil esperou. E acho que tem a ver, no caso dos africanos, com a frustração em relação a sair... Primeiro, a guerra em si, que causou aumento dos preços dos alimentos, e dos grãos, sobretudo. E, em segundo lugar, agora a recente saída, né, do Putin do acordo de grãos. E aí a Arábia Saudita vislumbrou essa oportunidade, foi bem na sequência, né? Por que a Arábia Saudita? Ela quer ser um player internacional, ela tem uma rivalidade com o Irã, que fornece os drones para a Rússia. A Arábia Saudita está um pouco gravitando ao redor da China, porque os Estados Unidos de Biden se recusaram a cumprir a venda de armas que o Trump havia firmado, não forneceu as armas, ela saltou imediatamente para a órbita da China no fornecimento de armas, mas não significa que ela esteja alinhada com a Rússia. Fornecimento de armas, para a gente encerrar nossa conversa, temos ainda um minutinho, Lorival, a entrega de tanques Abrams para os ucranianos. Isso não é um tanque como qualquer outro. É um monstro pesando cerca de 70 toneladas, não tem um motor, como a gente pode imaginar, um diesel que é padrão em outros tanques, é uma turbina, exige uma manutenção espantosa e, como todo mundo que acompanha operações militares sabe, sozinho no campo de batalha, sem cobertura aérea, nem o Abrams dá conta. Sim, como a gente comentava aqui antes, né, do início desse último segmento, fora da câmera, esse faz parte, na minha visão, da última etapa dessa guerra, com cobertura aérea, com F-16. Qual momento nós estamos vivendo? Vivendo um momento de preparação, né, de uma ofensiva por terra futura, por meio e solapando, reduzindo, desequilibrando a retaguarda russa, fazendo os soldados russos perderem suas linhas de contato, suprimentos e até possivelmente no futuro, esse é o objetivo, recuarem, mas fazendo uma guerra de oportunidade, né, não uma guerra de objetivos neste momento, mas de efeitos, como a gente comentou na semana passada, uma guerra que não é mais de atrito, mas uma guerra de manobra muito flexível, e a doutrina da OTAN permite isso e também é adequada para um exército inferior ao exército russo. Os Abrams, talvez a gente os veja no futuro avançando no território, retomando o território com cobertura aérea. Vamos ver.